Olá! Bom, hoje é domingo de manhã e eu tô aqui na cozinha da casa da minha mãe porque lá no meu quarto tá impraticável gravar vídeos porque o vizinho está ouvindo forró. Inclusive eu continuo ouvindo forró aqui da cozinha. A cozinha é o cômodo mais afastado da casa da minha mãe. Mas se vocês estiverem ouvindo forró, enfim, eu vou tentar colocar aquelas musiquinhas do Belen Sebastian de fundo, mas de qualquer forma tá alto pra caramba esse forró de hoje. Então, hoje, como vocês devem ter notado pelo título do vídeo, eu vou falar sobre os livros preferidos que eu já li na minha vida todinha. Então, assim, tem coisa pra caramba. Eu acho que eu vou precisar dividir esse vídeo em duas partes. Eu tô fazendo esse vídeo porque algumas pessoas me pediram dicas de livros e também porque eu tô tentando fazer uma coisa no meu blog mais direcionada, né, pros livros que eu leio. Mesmo porque eu leio muita coisa e às vezes eu não lembro em que livro eu li tal coisa. Né? Aí se eu tenho tudo lá guardadinho no blog, é uma forma de eu saber onde foi que eu li, que tal personagem disse tal coisa, enfim, tá lá. Eu gosto de colar post-its nos meus livros, nas páginas em que tem algumas passagens que eu acho interessantes. Antes eu marcava, eu tinha aquelas canetas marcadoras e marcava e tal, mas aí não é legal, porque se você vai emprestar o livro pra alguém, a pessoa fica, né, meio que você direcionada, né, a ler aquilo, a prestar mais atenção naquilo que você grifou. E nem sempre que você grifa é o que as outras pessoas vão achar de interessante no livro, né? Mas enfim, então tá. Eu tenho duas pilhas gigantescas, vamos lá, senão não vou acabar nunca. Bom, o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês, que é excelente, fantástico, sensacional, todo mundo tem que ler esse livro, é o Contos de Horror do século XIX. Escolhidos por esse tal de Alberto Maguel, que deve ser um cara muito legal, porque ele escolheu só contos excelentes, sensacionais. E assim, é uma coletânea de diversos autores, né? Então, por exemplo, tem de um tudo, né? Tem o H.G. Wells, tem o Henry James, tem Edgar Allan Poe, tem Jack London, enfim. Todo mundo que algum dia já escreveu um conto excelente de terror tem aqui nesse livro. Então eu mega recomendo. É um livro de contos, então você pode ler um conto por dia. Alguns contos são gigantes, que nem A Volta do Parafuso, do Henry James, que é um conto que eu não gosto muito, porque até é uma história bem legal, né, de, enfim, fantasma que atormentam criancinhas, mas é uma história muito longa, sabe? E tem um filme que chama Os Esquecidos. É um filme com a Deborah Kerr, é um filme antigaço, chama Os Esquecidos, enfim, e é baseado na Volta do Parafuso. E, inclusive, se você já viu aquele filme com Nicole Kidman, Os Outros foi meio que baseado nesses Esquecidos. Então tem esse conto aqui. É um conto legal, muita gente gosta. Eu não gosto porque eu acho assim, o cara podia ter escrito isso em, sei lá, em 10 páginas, não em 90. Mas enfim, tá aqui também. E o livro abre com o melhor conto de terror do mundo, que é A Mão do Macaco, que eu não vou contar pra vocês, porque vocês precisam ler A Mão do Macaco. E eu sou muito fã de Poe, mas não sei se tem os meus... Acho que tem A Queda da Casa de Usher aqui, mas não são os meus contos preferidos do Poe que estão nessa coletânea, não. Ele não foi muito feliz com Poe aqui, não. Mas enfim, gente, vão atrás desse livro, ele é sensacional. Eu acabei de dar uma olhadinha no Google porque eu achei que eu tinha perdido. E eu tô numas de... que nem eu fui fazer esse vídeo, né, também porque eu tava fazendo uma limpa, né, nas minhas prateleiras, enfim, nos armários onde eu guardo o livro. E eu percebi que tem muito livro que sumiu, porque eu emprestei, enfim, então eu tô retomando, né, eu já comprei alguns, recomprei alguns. E eu tô fazendo também uma coisa que eu lia muito livros de biblioteca, então tanto da escola quanto da biblioteca municipal, e aí o que eu tô fazendo eu tô indo a sebos pra ter, então eu tô comprando esses livros que eu li, sei lá, anos atrás, nas bibliotecas, enfim, agora eu tô comprando. E aí eu pensei, né, caralho, desculpa gente, perdi o livro, vou ter que comprar outro. E aí eu vi que ele tá R$ 49,90 na Saraiva. Na FENAC acho que ele é 46, mas enfim, ele é um livro meio carinho, mas ele é super grosso, tem milhões de textos excelentes e A Mão do Macaco vale o livro inteiro. Enfim, tá. Próximo livro que eu separei aqui, enfim, esse aqui é desses que eu andei comprando novamente, só que esse aqui eu comprei faz tempo. Saiu uma coleção nova da Anne Rice, com capinhas que lembram o Crepúsculo, que eu
de quem foi a ideia de fazer aquelas capas ridículas pros livros da Anne Rice, mas enfim. Esse aqui ainda é a edição antiga, eu comprei faz uns aninhos já, mas é o meu livro preferido dela, é o Menok, das Crônicas Vampirescas, enfim, quem leu o Diário de Nada, né? Tem diário, não, qual que era? Entrevista, que diário de vampiro? É que tem aquele seriadinho, né? Quem leu Entrevista com o Vampiro conhece o Vampiro Lestat, que era o personagem que o Tom Cruise fez. Enfim, nesse livro aqui, o Lestat encontra o diabo. E o diabo não é um cara tão mau assim. Enfim, mas esse é o melhor livro da Anne Rice, é o melhor livro das Crônicas Vampirescas. Eu só li os 4 primeiros. Eu li a Entrevista com o Vampiro, o Vampiro Lestat, a Rainha dos Condenados e parei no Menok, porque eu falei, pronto, já li tudo que eu precisava ter lido. E aquele personagem do Brad Pitt, ele faz uma aparição especial, assim, nesse livro, mas que eu não lembro o nome, Louis, o vampiro Louis. Ele faz uma aparição nesse livro e ele tá muito sinistro, porque até então ele é um vampiro bonzinho, né? E aqui ele tá muito esquisito. Gente, esse livro é muito legal. Ele retoma algumas coisas de William Blake, que eu adoro também, fala das pinturas, daquela coisa visionária do William Blake. E, enfim, é sensacional a visão que ele tem de Deus e diabo, é uma coisa bem parecida com a deixa eu puxar, do Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago. É o meu livro preferido do Saramago. Nada é melhor do que o final desse livro, né? Enfim, você não precisa ser especialista em Bíblia nem nada do tipo para ler esse livrinho aqui. Ele não leve a sério, não é um evangelho, se você é uma pessoa evangélica. É um reconto da Paixão de Cristo, enfim. E o ponto de vista dele é muito legal, enfim. E é um Jesus humano, não é aquela coisa mistificada, enfim. Ai, gente, isso aqui é excelente. Também não vou falar muito não, porque vocês precisam ler, certo? O próximo aqui da minha lista é O Bosque das Ilusões Perdidas, desse Alain Fournier. Ele é francês, como o próprio nome diz. E esse aqui é um livro que eu conheci, assim, gente que odiou esse livro e gente que amava esse livro. Ele é um clássico da literatura universal. Minha irmã tinha esse livro quando eu era adolescente, mas ela não mora mais aqui. E aí eu fiquei louca, quis reler e não tinha em lugar nenhum. Então eu acabei comprando na estante virtual, que depois eu vou deixar o link aqui pra vocês. Estante virtual é tipo assim, todos os sebos do Brasil colocam seu catálogo nesse site, e caso você esteja procurando um livro que você não encontra mais em livraria, você vai nesse site e você acaba comprando pela internet. Então eles entregam em casa e tal. E foi o que aconteceu. Esse aqui eu achei numa livraria lá de Pernambuco e chegou assim 2 dias depois. Eu paguei acho que R$10 por esse livro aqui. Ele é dessas coleções que saem em banca de jornal, mas esse livro especificamente, toda vira e mexe eles relançam, né, esses clássicos e tal na banca. Só que esse livro aqui nunca mais apareceu na banca, acho que é porque ninguém comprava. Ninguém deve conhecer O Bosque das Ilusões Perdidas. É um livro muito bonito, sobre 2 rapazes que se apaixonam pela mesma moça, só que eles são muito amigos, então tem aquele mais retraidinho que fica só vendo os dois, enfim. E é sobre isso, numa época em que, sei lá, 1800 alguma coisa, metade do livro se passa na escola, os meninos estudam numa escola só de garotos, enfim. E a menina é uma vizinha, uma coisa assim, eles entram de gato numa festa fantasia, conhecem a menina. E enfim, o nerdinho fica muito amigo dela, ela é uma pessoa muito bacana, e o outro cara é tipo um aventureiro e tal. E um dia ele sai no mundo, deixa a menina grávida em casa, já casaram, enfim, e sai no mundo, vai viver uma aventura, uma coisa assim. E o nerdinho fica tomando conta dela, porque afinal de contas ela tá grávida sozinha, né? E não, acho que ela tem um pai, uma coisa assim. Eu não reli ainda, mas eu lembro que a história é muito bonita. Então esse menino fica tomando conta dela pra quando o cara voltar. Só que... eu vou contar, porque dificilmente vocês vão querer ler esse livro, mas é muito bonita a história. Aí quando o cara volta, né, ele, enfim, volta quase rico, né, enfim, ele foi ganhar vida no mundo, né, ele volta depois que a menina já passou pelo parto, o bebê já nasceu, só que ela morre no parto. Então, é lindo, assim, você chora litros, assim, no final do livro. É muito bonito, vale a pena, gente, dá uma olhada nesse livro, mesmo eu já tendo contado o final, porque eu tenho a impressão de que se eu não conto o final, as pessoas não se interessam por ele. E é um livro maravilhoso, a escrita é sensacional. Eu não conheço mais nada desse Alain Fournier. Que mais? Agora já uma coisa mais bacaninha.
Eu separei também o Alta Fidelidade, do Nick Hornby. Esse livro ficou famosinho por causa de um filme. O filme não é nada comparado ao livro. O livro é de chorar de rir. É muito legal esse livro. É sobre um cara que, enfim, ele é dono de uma loja de discos e ele leva um pé na bunda da namorada. E ele é um cara que ele gosta de ficar fazendo top 5. Então ele, vira e mexe, ele faz o top 5, sei lá, das melhores músicas de pé na bunda, as 5 melhores filmes, os 5 melhores não sei o quê. Então a vida dele, ele resume fazendo esses top 5, assim. E aí ele resolve fazer o top 5 dos 5 pé na bundas que ele levou na vida. E ele vai atrás dessas moças pra saber, afinal de contas, por que ele levou o pé na bunda, né? Depois de anos, assim. Então ele vai atrás da namoradinha que ele tinha no primário. É muito legal, mesmo, vale muito a pena. É um livro fininho, assim, eu lembro que eu li no ônibus, sei lá, em 2 viagens que eu fiz e enfim, eu comprei 2 livros nesse livro, caramba. Então, e é sensacional. É um livro light, é uma leitura bobinha, assim, mas é muito bacana. Aí o próximo eu separei pra representar o Paulo Coelho, que eu adoro. Esse aqui é o meu livro preferido dele, que é o Na Margem do Rio Piedra, Sentei e Chorei. Este livro eu não sei, tem uma coisa assim de mensagem subliminar em livros que eu leio. E eu tenho a impressão de que esse livro fala comigo. Enfim, não sei se eu sou muito louca, mas eu emprestei esse livro recentemente para uma amiga minha que me disse que quando ela falou que estava lendo esse livro, outras pessoas falaram assim para ela: nossa, mas é o pior livro do Paulo Coelho. Não é o melhor, na minha opinião. Então, assim, é sobre uma moça que vai encontrar com um rapaz que tinha sido, sei lá, o grande amor da adolescência dela, uma coisa platônica. O cara, um belo dia, eles moravam numa cidadezinha da Espanha e um belo dia o cara decidiu sair pelo mundo pra, enfim, fazer lá uma viagem, encontrar a si mesmo, essas coisas, né? E aí ele acaba meio que virando padre e tal. E aí um dia ela descobre que ele vai dar uma palestra num lugar X e ela vai. Ele convida ela, porque ele sabe que ela tá morando ali numa outra cidade já, ela já é adulta. E aí ele convida ela e ela vai. E aí tem toda assim, a história toda é sobre mudança, né? Então é como ele mudou e como ela mudou até então e o que eles precisam fazer, o que eles precisam mudar dali pra frente pra conseguirem ficar juntos ou não. Então assim, o pano de fundo é aquela coisa da grande deusa que o Paulo Coelho tinha bastante nessa época aqui. Eu considero essa época do Paulo Coelho a melhor de todas, que são aqueles livros Diário de um Mago, As Valquírias, O Brida e esse aqui foi o último. Depois desse aqui, na minha opinião, ele descambou um pouquinho, fazer umas outras coisas que eu já não acho tão legais. Mas esse livro aqui é excelente e eu leio ele assim num pulo. E tem vários tapas na cara, assim, sabe? As coisas que ele vai falando, os exemplos que ele vai dando, assim, das pessoas, como elas deviam mudar a vida e não mudam, sabe? Continuam na mesmice e tal. É sensacional. Eu recomendo muito.